Cadê as coisas aqui? Não aparece. Boa noite, pessoal. Começando aqui mais uma conversa para a gente discutir aí as situação que a gente se encontra aqui em Sobral em relação à nossa pandemia. Queria ouvir, por favor, aí dos nossos ouvintes, como é que está o nosso som, que a gente sempre tem problema aqui no som. Fizemos aqui uma organização, ver se melhora. Não está subindo aqui. Vocês me ouvem? Por favor, dá um sinalzinho aí, por favor, pessoal. Não dá para botar automático, não, essa subida aí. Por que todo mundo dá, comigo não dá? O som, pessoal. Som ok, a Adriana está dizendo, está ótimo, a Adriana está dizendo. O som está bom, o Gilmar está dizendo. Só ver mais aqui algumas outras pessoas, para a gente não ter problema. Vou tentar ser o mais breve possível, para não incomodá-los aí no domingo à noite. Mas eu preciso passar algumas informações para vocês. Fazer um balanço aí dos nossos números e falar um pouquinho sobre os prognósticos, sobre as estatísticas e pedir aí o apoio de todo mundo que está nos escutando para a gente juntos, porque não pode ser de uma outra forma, juntos a gente começar a pensar em sair dessa. Podemos ir, já temos 1.000 pessoas aqui, então acho que já dá para a gente começar. Muito boa noite, meus amigos e amigas de Sobral. Eu anunciei agora à tarde que a gente vinha aqui conversar sobre a situação epidemiológica de Sobral. E algumas pessoas nos comentários assim dizer assim, eu espero que sejam boas notícias. Ah, mas só uma notícia. E eu vou reiterar aqui o compromisso que eu tenho com a população de Sobral desde o início da pandemia, reforçando, eu não estou aqui para dar nem más nem boas notícias. Eu estou aqui para falar sobre a verdade, né, sobre o que está acontecendo, para que a gente juntos, e não há uma outra forma da gente combater os efeitos desse vírus horroroso que não seja juntos. Cada um de nós tem que assumir a sua responsabilidade, governos e sociedade, né? Porque a saúde pública é como uma educação de boa qualidade. Não adianta a gente ter bons professores, bons alunos, se não tem o envolvimento da família, se não tem em casa o acompanhamento das tarefas. Então, não tem educação de boa qualidade sem a participação de todos. Assim também, obviamente, é a questão de saúde pública. Não há como a gente mitigar, diminuir ou até mesmo eliminar problemas de saúde pública que não seja com a participação de todos, dos governos e da sociedade como um todo. Então, os números, eu vou mostrar aqui alguns gráficos para vocês, que foram elaborados ao longo dessa semana, que passou por pessoas que estão acompanhando a evolução, cientistas, estatísticos, médicos, infectologistas, epidemiologistas, que estão acompanhando a epidemia no Ceará, que estão auxiliando o governo do estado e que estão nos ajudando aqui em Sobral também a entender a velocidade da doença, entender por onde ela está, quais são os caminhos territoriais que ela está percorrendo e o que a gente precisa fazer para poder começar a pensar sobre
a lenta e gradual reabertura das atividades econômicas na nossa cidade. Lembrando, mais uma vez, e é muito importante, que a gente tenha muita informação. E eu gostaria de dizer mais uma vez que informação sobre uma doença como essa, ela não pode ser obtida exclusivamente nas redes sociais. As redes sociais estão infestadas de ódio, de mentira, de fake news, de enganação, de egoísmo. Então, a gente precisa recorrer a fontes de informação que são honestas, que são isentas, que nos orientem. Isso aí tem muitos jornais no Brasil, em todos os estados brasileiros, no Ceará também, os grandes jornais nacionais, as televisões, nenhum canal de televisão está escondendo o que está acontecendo no Brasil, nem no mundo. Então, é muito importante, minha gente querida de Sobral, que a gente percorra atrás de informações não em redes sociais. Rede social, volto a dizer, estão infestadas de mentiras e de ódios, de egoísmos, de ganâncias, tentando enganar as pessoas. Eu não vou fazer isso. Eu vou permanecer aqui na minha posição de prefeito, de autoridade pública responsável, consciente e, acima de tudo, protetor de vidas. Eu fui eleito para, primeiramente, proteger a vida das pessoas. E estou seguindo a orientação, nesse momento, dessa equipe que está acompanhando os casos de Sobral e, obviamente, atendendo às determinações do decreto do governo do estado do Ceará, que continua estabelecendo para Sobral e mais 3 cidades da região norte do estado do Ceará medidas de isolamento rígido que vão continuar por pelo menos mais uma semana, tá certo? Então, deixa eu começar aqui dizendo para vocês algumas coisas. Nós atingimos essa semana o triste, eu lamento demais, sou solidário a todas as famílias, aos amigos, são milhares de pessoas hoje em Sobral que choram, que sentem a dor da morte de mais de 160 pessoas. Para vocês terem uma ideia e a gente esclarecer as pessoas, este número representa 3 vezes mais o número de pessoas que foram assassinadas em Sobral o ano passado. Esse número representa mais de 3 vezes a quantidade de pessoas que morreram por acidentes de trânsito. Nenhuma doença na minha geração ou na geração de quem quer que esteja me escutando aqui agora matou mais gente em 2 meses e meio do que o coronavírus. Então, não há contestação para isso. Nós temos 3 condicionantes que precisam estar articuladas simultaneamente para que a gente possa começar a pensar no plano de relaxamento que já está pronto. A Prefeitura de Sobral já concluiu um plano de reabertura da economia. Eu vi esse plano sexta-feira. Ao longo dessa semana, esse plano será submetido aos setores econômicos da cidade para ouvir as suas sugestões e críticas e, caso no final da semana, quando a gente vai ter uma nova rodada de simulações dos dados, a gente chegar ao ponto que eu vou dizer aqui para vocês que a gente chegar, a gente vai começar a pensar nisso. O que não pode é a gente viver o pior dos mundos, que é nem conseguimos fazer o isolamento social, nem conseguimos abrir a economia, né? Esse é o pior dos mundos, que a gente está tentando evitar, né? Então, a gente precisa, cada um de nós, se conscientizar. Eu agradeço muito, em nome de todas as vidas que já foram salvas em Sobral, a todos que estão ajudando
a gente a diminuir a velocidade dessa pandemia, ficando em casa, tomando as medidas de precaução, mas, infelizmente, isso não é o que está acontecendo por toda a cidade. Ah, ainda há muita gente que está sequer acreditando que isso é verdade, mesmo com mais de 160 mortes e dezenas de pessoas, ou dezenas de milhares de pessoas sofrendo por essas mortes, porque são mortes de parentes e parentes de amigos, né? Mais uma quantidade muito grande de pessoas que estão internadas. Então, deixa eu só relembrar aqui como é que está a situação de sexta-feira passada. Nós temos 3.969, de sexta-feira passada, 3.969 casos confirmados ao longo de 2 meses e meio. Essas pessoas não estão mais doentes. A propósito, 2.791 dessas pessoas já estão curadas, o que significa que 70% desse número grande que eu falei, de 4.000 pessoas contaminadas, mais de 70% delas já está curada e tem cerca de 25 a 28% de pessoas que estão fazendo o tratamento em casa, né, sendo acompanhadas pelos postos de saúde. Todos os 39 postos de saúde de Sobral, seja na sede, seja nos distritos, estão com médicos, enfermeiros, toda a equipe de saúde, inclusive agora, sob o meu acompanhamento semanal, e é importante também, vou dar umas informações sobre isso agora, acompanhando, medicando as pessoas que procuram o posto, e aí a gente precisa informação, porque tem um grande número de pessoas muito ansioso pelo teste. Eu preciso dizer que Sobral está testando muito. A gente começou a publicar agora, desde ontem, o percentual da população que está sendo testada. Nós já testamos quase 5% da população. Do ponto de vista absoluto, muita gente pode achar isso pouco, mas é muita gente comparado com o resto do Brasil, que não testou nem 1% da população ainda. Nós estamos fazendo um esforço gigantesco, pedindo doações, recebendo ajuda do governo do Estado, tem aí uma promessa de ajuda do governo federal também, a própria prefeitura comprando, para que a gente possa testar o maior número de pessoas possível, mas o teste não é vacina, o teste não é remédio, o teste só pode ser feito porque ele só detecta o vírus se ele for feito 7 dias após os primeiros sintomas. Não é eu começar a sentir um sintoma hoje ou amanhã e já ter que fazer o teste, porque o teste vai dar negativo. Então, os postos de saúde estão recebendo os testes. Muita gente reclama que não tem conseguido, mas a gente está fazendo o que pode diante da escassez mundial desses testes. Sobral está conseguindo já testar muita gente, e o teste é importante, não porque ele vai curar as pessoas, mas para que a gente possa saber onde essas pessoas estão, possa orientá-las a ficar em casa, em isolamento domiciliar, sem contato com as pessoas, sem sair de casa, né, porque contamina outras pessoas, e essas pessoas poderem atravessar essa fase sem agravamento da doença. Para as pessoas que apontam algum agravamento, nem que seja moderado, da doença, os postos de saúde também já estão orientados, todos os médicos, enfermeiros, agentes de saúde, estão inclusive visitando as casas, não visitou todo mundo ainda, claro, mas estão visitando para orientar as pessoas, porque nós estamos num momento crucial, eu vou mostrar por quê. Nós precisamos, neste momento, mais do que nunca, ficar em casa. Não podemos ir para a rua desnecessariamente. Não é possível se ver cena como se vê cenas na Avenida Cleto Pontes, por exemplo, de pessoas caminhando, fazendo ginástica, como se nada tivesse acontecendo. A gente sabe que essas pessoas fazendo caminhada, elas soltam partículas do corpo que pode atingir. Alô, alô, alô.
Voltou? Voltou? Muito bem. Então, as pessoas no meio da rua e, reitero, esta doença parece assim que a gente precisa falar, não é para a maioria de vocês, mas assim, tem gente que a gente precisa falar reiteradamente. Esta doença não tem vacina. Está longe de aparecer a vacina, não há previsão de vacina. E esta doença não tem remédio. Não há remédio no mundo ainda que tenha sido. Ah, está sem som aqui. Voltou? Não há remédio no mundo que cure esta doença. Os remédios que existem disponíveis hoje são remédios que minimizam os sintomas. E esses medicamentos estão disponíveis nos postos de saúde. São medicamentos para diminuir febre, para diminuir tosse, para diminuir, enfim, outros sintomas qualquer que as pessoas com sintoma mais moderado, de leve para moderado, precisam tomar. Então, todos os postos de saúde de Sobral estão com medicamentos, todos eles. Agora, não vai adiantar, não há medicamento que chegue, não haverá UTI que chegue, se a gente não tomar as precauções que a gente precisa tomar em Sobral. Por que em Sobral estamos num momento crucial? Vou dizer para vocês, eu queria inserir aqui uns slides, mas o Facebook não permite. Então, eu vou tentar mostrar aqui na câmera, vocês façam um print aí para a gente poder acompanhar. Existe um dado científico que é o RT, que é o índice de contágio que um determinado território, determinada cidade, estado ou país está atravessando. Quando esse índice atinge 1, significa que a contaminação está estável. As pessoas estão sendo contaminadas, mas na mesma quantidade, por assim dizer, por dia. Se ela está acima de 1, tem mais pessoas sendo contaminadas do que deveriam. E se ela está abaixo de 1, significa que o contágio está diminuindo. Então, no dia 5 de maio, que fez agora um mês, os nossos epidemiologistas estatísticos fizeram uma simulação de como estaria Sobral hoje se nós não tivéssemos feito as medidas de isolamento social. Então, o R, vocês vão ver aqui, você está dando para ver aí direitinho? O R, no dia 14 de maio, foi construída uma simulação, estava em 1,62, o que significa dizer que, à época, cada 10 pessoas estavam contaminando 60 pessoas, um índice altíssimo. E isso estava projetando para hoje, ou para sexta-feira, 17.047 casos de Covid-19, caso Sobral não tivesse feito algum isolamento social. Né? Você vê aí que tem uma curva subindo, que seria essa distância, essa bifurcação que acontece aí, foi justamente quando aconteceu o isolamento social mais rígido. Então, nós conseguimos evitar que o número de infectados subisse para 17.047. Hoje, a situação de infecção é essa. Nós estamos com R quase igual a 1, que significa que nós estamos conseguindo estabilizar a curva de contaminação. O número de contaminados por dia é praticamente igual ao dia anterior. Não é que a contaminação esteja diminuindo ainda, ela só vai diminuir quando esse RT estiver abaixo de 1. Então, essa simulação apontou justamente para nosso caso atual de 4.729 casos. Então, o índice de contaminação na cidade de Sobral, está apontando
uma tendência de estabilização. Isso é para a gente relaxar? De jeito nenhum. É o momento mais importante. É o momento mais importante. Nós não podemos relaxar. E eu vou dizer por quê. Aí eu volto para os postos de saúde. Porque isso aqui é resultado de uma queda de contaminação em alguns bairros e de uma subida de contaminação em outros bairros. Então, a subida de uns com o decréscimo de outros está fazendo com que Sobral estabilize a curva de contaminados. Então, para que isso comece a cair, eu volto a dizer, cair não quer dizer eliminar. Cair é a quantidade de gente infectada. Vai continuar sendo infectado, só que numa velocidade menor. Então, para que isso aponte todos para baixo, todos os bairros de Sobral precisam se comportar da mesma forma. Então, a gente fez uma rodada de investigação nos postos de saúde de Sobral e identificamos que algumas regiões de Sobral as pessoas precisam se conscientizar mais, ainda mais. Quais são esses bairros? Vou dizer aqui agora. Nenhum bairro de Sobral está livre, nem estará enquanto não houver vacina, nem remédio. Nem estará. É possível estabilizar como está acontecendo agora, tá certo? Agora, para cair, e a gente precisa que esse número venha abaixo de 1, os bairros Cidades Euclides 1 e 2, Vila União, Dom José 1 e 2, Alto do Cristo, Sumaré, Padre Palhano e Sinhá-Saboia, as pessoas precisam se conscientizar mais. Porque agora é a hora dessas pessoas, durante esta semana, ficarem mais ainda em casa. Sair de negócio de bodega não é possível. Não é possível que a gente não possa abrir mão da bodega por 15 dias, em nome de uma coisa muito maior, que é a nossa paz, a nossa tranquilidade, a gente poder conviver com isso de uma forma mais pacífica. Então, eu faço um apelo a todos de Sobral, de todos os bairros, que continuem o bom trabalho. Quem já está em casa, continuar em casa. E eu repito, os bairros que eu falei agora estão em ritmo de aumento, precisa frear. E só há freio ficando em casa. Então, eu vou repetir os bairros. Cidades são bairros muito populosos e muito pobres, né? E eu entendo até que é muito difícil fazer o isolamento social nesses bairros, porque as casas são pequenas, é muita gente, mas a gente precisa fazer um sacrifício para a gente poder voltar ao normal. De novo, porque senão nós vamos viver o pior dos mundos, que são os índices crescendo, porque a gente não consegue. Voltando aqui os bairros. Quais são os bairros que a gente precisa que a população fiquem mais ainda atenta? Bairro Cidades Euclides 1 e 2, bairro Vila União, bairro Alto do Cristo, bairro Dom José 1 e 2, Padre Palhano, Sumaré e Sinhá-Saboia e Coab 1. Esses bairros ainda estão com nível de infecção alto e uma grande procura nos postos de saúde. Está sem som. Ah, tá. Melhorou o som de novo? Ok. Então, para a gente reabrir, de novo, como eu estava falando, para a gente começar a pensar em reabrir, nós precisamos juntar 3 indicadores. O indicador de contaminação, esse que eu acabei de mostrar aqui agora, que nós estamos com ela praticamente estabilizada em Sobral, mas em decorrência da queda de uns bairros e aumento de outros, porque se esses outros também não caírem, nós não vamos cair como um todo, e essa semana é crucial para isso. Precisamos disso, precisamos de uma estabilização também no número de mortes, o que, obviamente, eu queria,
e eu sou uma pessoa, eu sou humanista, para mim, qualquer morte é um drama, né? Não sei se é porque eu penso nos outros como eu penso em mim e na minha família. Mas esse hoje é o indicador, a curva de morte em Sobral. Está 1,7. Esse número precisa cair para 1,1 ou 1,0. Isso aí vocês estão vendo que há um corte que foi feito em 4 de junho. Ali já tem uma pequena bifurcação que a gente espera, não sabemos ao certo, só vamos saber essa semana, a gente espera que seja uma bifurcação de estabilização do número de mortes, porque nós estamos estabilizando o número de contaminados. Mas, como vocês podem ver, ainda é altíssimo, 1,7. Ele precisa cair para 1,0. Então, vamos acompanhar ao longo dessa semana como é que acontece isso. E uma terceira coisa, um terceiro componente. Primeiro, repetindo, para pensarmos em liberar as coisas, precisamos que 3 dados simultaneamente aconteçam simultaneamente na nossa cidade: estabilização dos casos de contágio, estabilização dos casos de morte e isso aqui que é uma coisa muito importante: a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Nós temos hoje, em Sobral, 126 leitos de UTI exclusivamente para o Covid. Eram leitos que não existiam antes dessa doença. 126. E estamos abrindo mais. E vamos abrir tantos quantos forem necessários. Porque não será por falta de leito de UTI que sobralenses irão morrer. Deixemos isso bem claro. Não será por falta de leitos de UTI que sobralenses irão morrer. Mas para a gente começar a pensar em relaxar alguma coisa, a gente precisa que esses leitos de UTI tenham uma ocupação de pelo menos 80%, seja pela ampliação, seja pela capacidade, pela quantidade de pessoas que estão precisando dos leitos de UTI. Tá certo? Então, hoje, domingo, a ocupação de leitos de UTI, mesmo depois de abertos, 126 leitos, está em 95%. Está em 95%. 105 desses leitos estão no Hospital Regional Norte, 10% desses leitos de UTI estão na Santa Casa. A gente pretende abrir, se Deus quiser, essa semana mais 10 na Santa Casa. Já abrimos 10, vamos abrir mais 10. E o nosso hospital de campanha, o Dr. Alves, que tem 50 leitos, 11 deles são de UTI. Então, a gente precisa juntar essas 3 coisas. Para que a gente junte essas 3 coisas, só tem um jeito: é mantermos o isolamento social. É mantermos o isolamento social, porque não tem vacina e nem tem cura, não tem remédio. Os remédios que existem hoje e que estão sendo aplicados são remédios que diminuem o risco das pessoas se agravarem. São remédios comuns, que são usados para outras doenças e que diminuem a probabilidade das pessoas se agravarem, né? Então, eu preciso muito que todo mundo fique consciente disso, para que a gente juntos faça a nossa parte, porque não há serviço público no mundo que resolva esse problema sozinho. O serviço público tem muitas obrigações e nós estamos aqui alertas a ela e trabalhando com todo afinco. Manter os postos de saúde abertos, garantir medicamento, providenciar os leitos de UTI que são necessários, providenciar ventiladores mecânicos que são necessários para que as pessoas não morram. Agora, não pode, a prefeitura não tem em lugar nenhum do mundo perna, capilaridade para estar tangendo todo mundo de casa em casa para dentro de casa, minha gente.
A gente precisa se conscientizar de que esse é um problema nosso. Esse é um problema nosso. E nós estamos vivendo um momento crucial. Crucial. De novo, para os que estão, para a gente ter uma ideia, para os que ficam aqui destilando ódio nas redes sociais, como se a gente estivesse em campanha. Este vírus já matou 3 vezes mais do que os homicídios mataram em Sobral o ano passado. Esse vírus já matou, em 5 meses, 3 vezes mais do que a quantidade de pessoas que morreram por acidente de trânsito o ano passado. Não é possível que, a essas alturas do campeonato, a gente deixe os nossos corações se encherem de ódio, de irracionalidade, de ganância, para abrir as coisas, as pessoas morrendo diariamente, as pessoas se contaminando diariamente. Isso é um problema de todos. A economia é um problema de todos, mas não tem economia com gente morrendo, gente em fila de hospital, precisando de fila de hospital. E o sobralense precisa se conscientizar de que os nossos leitos em Sobral são leitos também para a região norte do estado inteira. Por isso que o governador decretou as medidas de isolamento rígida na cidade de Marco, na cidade de Camusim, na cidade de Itarema, na cidade de Acaraú, todas as cidades aqui do entorno de Sobral. Infelizmente, o que a gente vê ainda é um descaso. Eu ontem passei em Forquilha, fiquei chocado com a quantidade de bares e restaurantes abertos, e isso faz com que as pessoas vão dizer, o justo vai pagar pelo pecador. A gente precisa conversar, não vai ser prendendo as pessoas. O governador me disse que o Ministério Público está agindo em relação aos prefeitos aqui da região também, de Sobral, porque não adianta a gente ficar aqui se sacrificando, adianta, porque a gente não vai morrer fazendo o nosso sacrifício. Mas nós não vamos conseguir sair disso se Sobral faz um pouco a sua parte, a gente está fazendo um pouco a nossa parte, e os municípios do entorno não fazem a sua, porque eles fazem com que os nossos hospitais lotem. Para vocês terem uma ideia, esses leitos de UTI, 40% deles são de sobralenses. Só que se faltar, vai faltar para sobralenses também. Então, se você está me escutando de outro município aqui da região de Sobral, por favor, e aí eu não acredito em truculência, eu não acredito em prisão, eu não acredito nisso. A gente precisa acreditar no poder do convencimento, na lógica, na racionalidade, no amor ao próximo. Não é possível que a política fique contaminando isso. Eu não tenho interesse em ser candidato a prefeito de Sobral em reeleição. Não tenho nenhum interesse. Para que eu ia fazer isso, vivendo esse drama que eu estou vivendo aqui agora com a minha cidade? Então, quem está pensando que sabotar as medidas de isolamento social vai me atingir, está redondamente enganado. Quem sabotar isso vai atingir o seu vizinho, o seu parente, os seus avós, que são as principais vítimas dessa pandemia. Deixa eu dar um dado para vocês aqui, para ver se a gente consegue ter um pouco mais de... Deixa eu ver aí os dados aí do último boletim semanal, por favor. Onde tem as idades das pessoas. Dos óbitos que nós temos em Sobral, mais da metade deles são de pessoas acima de 60 anos. Sendo que desse total, tem 70 pessoas, quase a metade, acima de 80 anos de idade. Aí vai dizer, essas pessoas, tudo bem, elas precisam ficar em casa, beleza. Elas precisam de ficar em casa mesmo, mais do que as outras. Mas quem mora com elas, vai para a rua, volta com o vírus para dentro de casa. Né? Então, a gente precisa se conscientizar neste momento crucial que nós estamos
de estabilização dos casos em Sobral, depois de muito sacrifício de toda a sociedade sobralense, né? Então, eu faço um apelo, mais uma vez, para que esta semana a gente intensifique ainda mais o nosso comportamento de conscientização dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Por favor, façam posts na internet, liguem para as pessoas, coloquem nos seus grupos de WhatsApp. Não precisa ser agressivo. Tem muita gente precisando de informação. Tem muita gente precisando que a gente demova o ódio do coração delas, porque o Brasil chegou de uma forma que até uma doença agora, que todo o mundo está encarando, até uma doença divide a gente por causa de política. Isso é o fundo do poço. Não é possível. Não é possível que a gente continue nessa. Meus queridos, meus amigos de Sobral, se vocês estão aqui me escutando, é porque alguns estão aqui me atacando. Eu não estou nem aí para elas. Eu estou aqui para falar com as pessoas de bem de Sobral, as pessoas solidárias de Sobral, as pessoas que se preocupam com a vida de Sobral, as pessoas que se preocupam com o futuro de Sobral, as pessoas que entendem que esta pandemia não acontece exclusivamente em Sobral, as pessoas que entendem que Sobral é capital de uma região para a qual todas as pessoas, que é mais de 1 milhão de pessoas, procuram assistência na nossa cidade. Então, eu peço a vocês que nos ajude a conscientizar as pessoas, a conversar, a convencer. Então, assim, manda mensagem para mim, beleza, eu estou aqui para isso mesmo. Mas vocês precisam, todos nós precisamos assumir uma postura de fiscal de cada um da cidade. Não é, mais uma vez, para reprimir ninguém, porque ninguém resolve isso com cadeia. Vamos nos conscientizar disso. Ninguém resolve isso com cadeia, a gente resolve isso com racionalidade, com informação, com solidariedade, com amor. Não podemos espalhar o terror. Nós estamos no caminho certo. Os números estão indicando que nós estamos no caminho certo. Esta é uma semana crucial. Crucial. Amanhã nós vamos divulgar o decreto municipal reforçando as decisões do governo do Estado. Eu jamais vou me contrapor a decisões do governo do Estado do Ceará. O governador que está, junto com a sua equipe, também se dando tudo de si, se desdobrando para garantir ventiladores, para garantir leitos de hospital. Agora mesmo, essa semana que passou, abriram mais 40 leitos de hospital em Sobral para salvar vidas. Salvar vidas. Não é possível que a gente releve este conceito a um segundo plano. Nós não podemos deixar que o ódio, que a política, que a ganância desvirtue e inverta os nossos valores humanistas cristãos, cujo primeiro e mais sagrado valor é a vida das pessoas. Não é possível que nenhum outro argumento que seja mais justo e legítimo que for. Todos são, mas nenhum pode se sobrepor à vida das pessoas. Sejam elas de 80, de 70, de 60, de 50 anos, de 40 anos, porque ela mata todo mundo, de todas as idades. Tem bebês que morreram, é muito difícil uma criança morrer, mas morre. É muito difícil um adolescente morrer, mas morre. É muito difícil um jovem adulto morrer, mas morre. Mas é muito comum uma pessoa acima de 60 anos morrer. É muito comum uma pessoa de 80 anos morrer. Todo mundo está vendo nas redes sociais um verdadeiro obituário. Todo dia a gente abre aqui, é todo mundo conhecido agora morrendo. Não é possível que a gente ache que isso seja uma coisa normal. Eu sei que a esmagadora maioria da população não acha isso. E é por elas e por todos. Até mesmo, estou fazendo, até mesmo por quem acha isso besteira. Até mesmo por quem acha isso irrelevante. Até mesmo por quem acha que tem remédio A, B ou C, sem saber do que está dizendo, resolve o problema. Como se nós não estivéssemos prescrevendo remédios na medida em que os médicos identificam quais são as necessidades das pessoas. Era só o que faltava aqui agora, a gente sair dando remédio para as pessoas sem o mínimo de cuidado.
sem saber se essas pessoas têm comorbidades, sem saber quais são as consequências dessas pessoas tomarem os medicamentos. Então, desculpe o desabafo, mas eu preciso dizer isso porque eu estou falando para os meus irmãos sobralenses. Quem acha que o isolamento social de Sobral não está ajudando, está redondamente enganado. Eu acabei de mostrar aqui o gráfico, para quem está chegando agora, vou mostrar de novo. Como é que nós estaríamos se nós não tivéssemos feito o isolamento que a gente fez, do tamanho que a gente fez? Está aqui, mais uma vez. Se nós não tivéssemos tomado as medidas, hoje nós estaríamos com 17.047 casos. Muito caso. Isso, nós temos muitos casos hoje também. Então, hoje, está aqui de novo mostrando o slide. Como é que nós estamos? Por causa do isolamento social, do tamanho que nós conseguimos, nós estamos só com 0,02 para alinhar a curva e 0,03, ou seja, para a gente ficar 0,9 para a curva apontar para baixo. Né? Então, são essas as informações que eu tenho para dar para vocês. Isso não é momento de relaxamento. Muita gente pode perguntar, por que Fortaleza já não sei o quê? Por que outros estados? Cada lugar é uma realidade. Fortaleza chegou muito antes de Sobral, e se chegou muito antes de Sobral, graças a Deus que a gente começou o isolamento rígido, o isolamento aqui em Sobral, na mesma época, porque senão a situação estaria muito mais complicada. Volto a dizer, estamos aqui para garantir a todos os sobralenses a verdade sobre o que está acontecendo, para garantir a todos os sobralenses assistência médico-hospitalar. Ninguém em Sobral vai morrer por falta de UTI. Elas estão muito cheias, a gente precisa diminuir esse indicador para 80%, seja aumentando o número de UTIs, e vamos fazer isso mais ainda, seja principalmente pela diminuição do número, da velocidade do contágio. Né? Porque a velocidade do contágio diminuindo, diminui o número de casos, se diminui o número de casos, diminui o número de internações, e se diminui o número de internações, diminui o número de ocupantes de leito de UTI, e o percentual das pessoas que vai à UTI, que vai a óbito, isso também aponta para baixo. Então, são coisas completamente racionais, lógicas, né? É uma coisa científica, apesar da novidade do vírus. São 4 meses, 5 meses de vírus no mundo. Nem os países que conseguiram primeiro identificar o vírus encontraram vacina, encontraram cura. Se tivesse cura, já estava todo o mundo já tomando esse medicamento milagroso. Não existe remédio. Os remédios que existem e que estão sendo disponibilizados pelo poder público são os remédios que diminuem a gravidade dos sintomas, fazendo com que as pessoas não agravem os sintomas e, portanto, não precisem se hospitalizar, ir para o hospital, para a enfermaria, correr o risco de ser contaminado e acabar numa UTI e, na pior das hipóteses, acabar morrendo também. Então, são esses os valores que estão nos presidindo as nossas preocupações, presidindo as nossas atitudes. Nós não estamos medindo esforços, tem os odientos que perguntam pelo dinheiro, o dinheiro está sendo gasto, ainda falta muito dinheiro para gastar, não está sendo ninguém deixar de ser atendido por falta de dinheiro ainda. Eu não precisei pedir dinheiro ainda a ninguém, não precisei pedir dinheiro ao governo federal, não precisei pedir dinheiro ao governo do estado, porque os dinheiros que a gente já recebeu e a economia que a prefeitura tem sido suficiente para, desculpe, garantir assistência médica hospitalar, assistir as pessoas com medicamentos. Já voltando a dizer, a prefeitura abriu um hospital com 50 leitos, que é o Hospital Dr. Alves. Reabriu o Hospital Dr. Estevam com mais 20 leitos também. Todos os postos de saúde estão com médicos, estamos fazendo exames, testes, numa velocidade muito maior do que a média brasileira. Ainda na sexta-feira, liguei para o Ministério da Saúde, pedi para eles mais reforço, porque tem muita dificuldade de adquirir esses insumos, porque eles são comprados do exterior, e eu estou de olho aqui para não fazer também um esforço enorme para depois inventarem que eu estou desviando dinheiro, e eu não vou cair nessa. Estou
cuidando das pessoas e cuidando da minha reputação ao mesmo tempo, porque eu não tenho patrimônio. O meu único patrimônio é a minha honra e o serviço, o legado que eu posso deixar para a minha cidade e o reconhecimento da minha cidade. Então, agradeço a vocês pela atenção, peço a vocês o apoio para que a gente, nessa semana crucial, a gente ainda intensifique ainda mais as nossos comportamentos de respeito à cidade, de respeito às outras pessoas e de evitar a contaminação. E evitar a contaminação a gente faz ficando em casa e quando tiver que sair de casa, a gente às vezes tem que sair de casa, não é possível, minha gente, que a gente não possa colocar uma máscara. Será que a gente vai fazer política até com máscara? Máscara é uma coisa absolutamente comprovada que não elimina a contaminação, mas diminui muito. E a gente pode fazer se ajudar e ajudar as outras pessoas com uma coisa muito simples, que é máscara. Vamos usar máscaras quando a gente estiver do lado de fora de casa. A prefeitura já distribuiu dezenas de milhares de máscaras em toda a cidade. E aí, assim, as pessoas dizem, está cheio de gente nas calçadas. Eu digo assim, olha, se tiver gente na calçada, na sua porta, todo mundo que já mora junto, eu não vejo problema. O que não pode é a circulação de visitas. Se eu moro no bairro, estou na calçada, eu não posso receber visitas. Eu não posso ir visitar outra família que está com gente na calçada também, porque o vírus é um inimigo invisível. A gente pode estar muito bem com ele sem estar sentindo nada, né? Então, é muito importante, pessoal, que a gente raciocine, que a gente se acalme, mesmo em momentos assim de tensão que a gente está, isso vai passar, a gente precisa passar isso de forma mais rápida e de forma menos traumática. Tá bom? Então, amanhã a gente vai anunciar algumas outras medidas de tentativa de evitar com que as pessoas se aglomerem em outros lugares, e ao longo da semana a gente volta a conversar sobre essa nova tabela aqui que eu mostrei para vocês, que eu vou trazer para mostrar, para vocês acompanharem, para não achar que é só conversa minha, porque não é possível que ainda a essa altura do campeonato ainda ache que tem gente que acha que isso é conversa fiada, né? Com tanta gente morrendo, com tantos hospitais, com tantos os jornais aí mostrando as coisas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todo canto, né? Então, muito obrigado. Vamos rezar aí quem tem fé, rezar para que a gente possa sair dessa o mais rápido possível, ficar em casa, usar máscaras e conscientizar os nossos familiares, amigos e vizinhos, tá bom? Conto com vocês. Um abraço, boa noite, boa semana.